Palavra. Antes, porém, eu gostaria de passar algumas informações para vocês sobre um casal de missionários. Eles já estiveram aqui ministrando na igreja, o Felipe e a Juliana. Quantos se lembram deles? O Felipe esteve ministrando aqui algumas vezes. Eles são responsáveis pelo ministério, ou melhor, pela agência missionária Nexus aqui no Brasil. Eles que trouxeram para o Brasil. Essa agência começou com uma visão que Deus deu a um chinês há alguns anos atrás. E o foco principal dessa agência missionária é alcançar os nossos irmãos que fazem parte da igreja perseguida em vários países espalhados pelo mundo. Países em que você se intitular cristão, você corre até risco de vida, não só para você, mas para os seus filhos também e os seus descendentes. Existe uma perseguição muito grande. E o objetivo principal é fornecer treinamento, fornecer suporte pastoral e fornecer também recursos financeiros que são enviados a partir do Brasil para esses missionários que estão nesses lugares extremamente perigosos e hostis ao Evangelho. Fiquei sabendo recentemente, assistindo o jornal, pela televisão mesmo, que na Indonésia, uma igreja cristã foi incendiada. Esses lugares, esse tipo de evento é comum acontecer. Então, o ministério que eles têm é muito precioso. Eles dão todo o suporte, todo o apoio a esses missionários que estão nesses lugares. E eles nos mandam informativos periódicos. Eu gostaria só, rapidamente, de deixar a igreja a par do trabalho que eles estão fazendo. Eventualmente, eles fazem viagens missionárias. Recentemente, eles estiveram num campo de refugiados na Síria, ministrando a palavra, conhecendo ali como os obreiros estão abençoando aquelas vidas, sendo usados, por Deus para levar o evangelho àquele povo de maioria muçulmana. Então é um trabalho muito importante que Deus tem levantado esses amados para fazer. Eles desenvolvem atividades ali em Campinas, na igreja IPI do Jardim Eulina, no sentido de treinar obreiros que estão se preparando para ir para o campo missionário. Então, o foco principal deles é preparar esses missionários para o campo e estar em contato constantemente com eles, verificando quais são as necessidades, se existe algum tipo de perseguição, se existe algum missionário que está preso, e o que eles podem fazer também para mobilizar os recursos daquele país e socorrer nessas situações. Eles também têm, uma vez por mês ali em Campinas, o Cine Nexus Brasil, onde eles passam sempre algum filme que tem um enfoque missionário. Por exemplo, o último que eles promoveram foi A Imagem que Falta. É um documentário sobre o Camboja. E depois de um filme como esse, eles fazem um debate e tem um tempo ali de oração por esses missionários que estão nesses lugares de risco, E também treinamentos que são feitos nas igrejas vinculadas à denominação que eles participam, e eles pedem oração pelo ministério da Nexus aqui no Brasil, eles pedem oração pelo trabalho de treinamento que eles vêm fazendo, pela família. É importante nós nos lembrarmos nas nossas orações para cobrirmos essa família, porque eles sempre estão numa situação de bastante perigo. Pelos mantenedores e por igrejas parceiras, eles pedem para orar também pela saúde do filhinho deles, o Dani, que está ali, projetado ali, e também para que Deus oriente o ministério, quais são os próximos passos que precisam ser dados para que a igreja perseguida, espalhada pelo mundo, possa ser abençoada. Então, acho que existem mais fotos aí, não é, Antônio? Se puder passar mais algumas fotos. E eu gostaria de ter assim um tempo de oração por eles. Podem ficar assentados mesmo. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e você trouxesse à memória esse casal, e nós vamos orar e abençoar a vida deles. Amado e santo Deus, nós queremos em primeiro lugar te agradecer por essas vidas que têm se lançado, Senhor, numa empreitada contigo. Eles estão no fronte de batalha, eles estão ali cuidando e tratando dos irmãos que estão nessas igrejas, nesses lugares tão hostis, onde há uma perseguição real ao Evangelho, com risco de morte até, Senhor, e nós
te pedimos que cada um desses missionários sejam sustentados por Ti, Senhor. Ó Pai, que nada lhes falte, que haja segurança, a Tua destra de poder esteja sobre cada uma dessas famílias, e de forma especial colocamos o Felipe e a Juliana em Tuas mãos, sustenta o ministério deles aqui no Brasil, abençoa o seu filhinho, Dani, Senhor, que nessa família haja saúde, haja paz, haja sustento, Senhor, que o alimento sobre a mesa não falte, o teto onde eles possam se abrigar, Senhor, não falte, as vestimentas não faltem, e, Senhor, Tu possas suprir todas as necessidades dos Teus filhos. Ó Pai, o Ministério Nexo seja abençoado nesse país, o trabalho deles receba a orientação vinda da Tua parte, que eles possam fazer aquilo que é a Tua perfeita vontade, Senhor, e nós, como igreja, abençoamos esse trabalho e, mais uma vez, Te agradecemos pela disposição no coração dos Teus filhos de Te servir. Em nome de Jesus. Amém. Se você quiser contribuir orando, lembre-se deles nas suas orações. Se você quiser contribuir financeiramente, nós temos ali os envelopes no fundo da igreja, cujo o label, a tarja é Missões. Você pode colocar o nome deles ali e nós estaremos enviando os recursos, então, para esse casal, ok? Vamos, então, meditar na palavra agora, irmãos. Eu queria que vocês me dissessem qual vai ser o tema dessa noite. Eu vou citar aqui alguns versos e eu acho que vocês vão matar a charada rapidinho. Nós vamos falar sobre um assunto que eu diria de fundamental importância para o cristianismo, ainda mais nos dias de hoje, no dia de hoje que nós estamos diante da ceia, da mesa do Senhor. Eu vou citar rapidamente alguns versos, né? Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Está lá em Mateus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Paulo disse isso, está lá em 1 Coríntios. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas, Jesus dizendo isso. Salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Algumas pessoas disseram isso quando Jesus estava pregado ali na cruz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus e um corpo, matando com ela as inimizades. Paulo escreveu isso, está em Efésios. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Paulo dizendo isso, está lá em 1 Coríntios. E que, havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Colossenses. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vou parar por aqui, mas nós temos 29 ocorrências no Novo Testamento dessa palavra. Qual é a palavra? Cruz. É sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite. Nós vamos falar sobre a cruz. Nós vamos meditar na palavra de Deus e ver o que nós podemos extrair dessa palavra que eu diria que é chave para o cristianismo, é chave para a nossa vida cristã. E por que será que ela é tão significativa para nós, cristãos? Não estou falando daquela cruz de madeira, não estou falando daquela cruz que muitas vezes nós vemos um Cristo pregado naquela cruz, mas estou falando do significado da cruz. O que a cruz representa para nós, cristãos, e como isso impacta a nossa vida. Vamos começar vendo lá 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao 23. Eu diria, se eu pudesse dar um título a essa ministração, essa meditação, eu diria que seria assim: a loucura do Evangelho.
nós vamos ver aqui que o evangelho da cruz é uma loucura para o mundo. O evangelho da cruz fere todos os padrões de raciocínio lógicos que nós possamos ter com relação ao que significa a salvação da humanidade, o que significa a salvação do ser humano. Vamos ver o que diz aí. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aquelas que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Até aí. Senhor, nesta noite, ajuda-nos, abre o nosso entendimento, para que, Senhor, estas verdades entrem no nosso coração. Revela, Senhor, os mistérios, aquilo que está escondido atrás da letra. Ajuda-nos, Senhor, através do Teu Espírito, a termos entendimento. No nome de Jesus. Amém. É impressionante como Deus escolheu a cruz para que nela fosse pregado Jesus Cristo, o Filho de Deus. E como essa cruz ela foi revolucionária. Como essa cruz estabeleceu um marco para o cristianismo. E como essa cruz nos ensina, 2000 anos depois disso ter acontecido, essa cruz nos alcança. E ela produz um grande impacto nas nossas vidas. A crucificação era um método usado pelos gregos e pelos romanos. Na época era o método mais desumano, era o método mais bárbaro de produzir morte com sofrimento. O objetivo principal da cruz era protelar ao máximo a morte da pessoa para que ela pudesse sofrer o máximo possível. E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus morreu antes dos outros dois que estavam pregados ali ao lado dele. Houve uma certa surpresa em relação a isso. Tanto é que quando o soldado romano foi quebrar as pernas de Jesus, porque eles faziam isso para apressar a morte, para que aqueles corpos não estivessem pendurados ali na cruz, né, no momento do sábado, das festividades. Então eles foram quebrar as pernas de Jesus e, surpreendentemente, ele já havia morrido. Existem algumas explicações teológicas para isso. Existe uma diferença básica entre os dois ladrões que foram crucificados com Jesus e Jesus. A carga que Jesus levava era infinitamente superior à carga dos outros dois. Jesus levava sobre si todos os nossos pecados, todo o pecado da humanidade, os pecados que você cometeu, que você está cometendo, que você ainda vai cometer. Então, sobre o corpo de Jesus, pendeu todo esse peso. Mas a morte de cruz era uma morte terrível, era uma morte vergonhosa. Via de regra, as pessoas eram pregadas naquela cruz totalmente despidas. Quando nós vemos, principalmente pelo catolicismo romano, Jesus sendo representado ali, é representado às vezes com um paninho cobrindo as suas vergonhas, mas a pessoa era literalmente despida. Provavelmente Jesus tenha passado por essa vergonha também. Não só a rejeição dos seus, não só a rejeição do seu próprio povo, dos judeus, não só o abandono dos seus, quando Jesus foi pego e manietado ali no jardim do Getsêmani, muitos fugiram acovardados, Pedro o negou 3 vezes. Além dessa vergonha, além dessa rejeição, Jesus ali passa uma dor terrível.
As pessoas às vezes ficavam dias penduradas numa cruz, morrendo lentamente. Que coisa tremenda, que coisa tremenda Deus permitiu que acontecesse com seu próprio filho. Um tal general chamado Vários crucificou aproximadamente 2.000 judeus no ano 4 a.C. 2.000 judeus foram crucificados da mesma forma. O general Tito, quando ele sitiou Jerusalém, isso está profetizado ali no capítulo 24 de Mateus, em que diz lá que ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias. Antes de ser um texto escatológico que aponta para o futuro, ele fala de um fato que aconteceria no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, o general romano, cercou Jerusalém, e ele, depois de alguns dias, ele entrou pelas portas de Jerusalém, queimando e destruindo as suas portas com uma tal fúria que as espadas dos soldados, elas passavam na barriga das grávidas e as crianças eram retiradas do ventre das grávidas. Foi uma coisa terrível que aconteceu ali. E nesse sítio, né, de Jerusalém, alguns judeus que tentavam fugir pelos subterrâneos, pelos túneis subterrâneos, existem vários túneis ali que passam por baixo dos muros de Jerusalém, e eram pegos, esses judeus eles eram crucificados também. Tanto é que existiam muitas árvores ao redor de Jerusalém, todas essas árvores foram totalmente destruídas, dizimadas, elas foram cortadas para se fazer cruzes. E essas pessoas, então, elas eram crucificadas ali. Então a cruz tem um significado, tem um peso para as pessoas que viviam naquela época. Eu estou tentando trazer esse peso, esse significado para nós hoje. Estou vendo que algumas pessoas estão com uma cara um pouco feia ouvindo isso, mas é uma realidade nua e crua, irmãos. Precisamos ter a ideia da dimensão do que aconteceu ali com Jesus. E precisamos trazer isso para os nossos dias, por mais difícil que seja ouvir esses relatos, por mais difícil que seja ouvir, nós precisamos extrair o ensinamento, o princípio e a verdade que está por trás disso. Por que o Filho de Deus foi pregado numa cruz dessa forma? Por que Deus escolheu esse tipo de morte para o seu próprio Filho? Não é? Nós percebemos que a vida de Jesus, ela girou em torno da cruz. Às vezes achamos que o que Jesus veio fazer aqui na Terra era ensinar. E é verdade, ele veio ensinar, os ensinamentos de Jesus são preciosíssimos. A Bíblia atesta isso, é alimento para todos nós. Mas não foi esse o foco principal da sua vinda. Às vezes achamos que Jesus veio aqui para fazer milagres. E foram milagres maravilhosos que Jesus fez, e eles eram importantes, eles eram um sinal para aquela geração. Se não criam na sua palavra, pelo menos criam nos sinais que ele produzia. Não é isso que diz a palavra? Não é isso que dizem os evangelhos? Mas o centro da vida de Jesus, a centralidade do seu ministério estava na cruz. Ele veio exatamente para isso. Ele não veio para viver nesse mundo, desfrutar desse mundo, desfrutar da doçura desse mundo. Jesus veio para morrer. Ele viveu para morrer. Ele veio com um propósito muito específico nessa terra. E ele sabia muito bem o tipo de morte pela qual ele passaria, que seria a morte de cruz. Não seria uma morte como nós vemos nos dias de hoje, né? Estados Unidos tem a pena de morte, a pena capital, e recentemente implantaram, né? Isso não é muito antigo, é mais recente, implantaram a injeção letal. Então o sujeito recebe ali 3 doses de um produto químico, primeiro um grande anestésico, depois uma segunda que produz a falência de alguns órgãos principais e uma última dose que eu não me lembro exatamente para que é, mas a pessoa não sofre tanto, é uma morte talvez indolor. Mas não foi assim com Jesus. Não foi assim com Jesus. Foi uma morte lenta, dolorosa. Nós vemos lá em João capítulo 13, verso 1, que não houve nenhum sobressalto. Jesus veio para morrer naquela cruz, e ele sabia muito bem que ele morreria naquela cruz, e ele avisou os seus discípulos que assim seria. Os discípulos até ficaram assustados com isso. Eu imagino que no coração deles existia um desejo de que Jesus estabelecesse o seu reinado aqui na terra, de uma forma física,
que eles fossem libertos da tirania dos romanos. Os judeus tinham uma ideia do Messias como sendo um Messias político que ia trazer libertação política, libertação da escravidão que os romanos impunham sobre a nação judaica. Jesus veio trazer libertação, mas ele veio trazer libertação da morte. Jesus veio nos livrar do inferno. Jesus veio nos reconectar com Deus. Aliás, a palavra religião tem essa conotação. Religião significa religar. É do grego religare, que tem a ver com religação, reconectar o ser humano com Deus. Existem muitas religiões nos dias de hoje e que perderam esse propósito do religare, de reconectar o ser humano a Deus. Mas o fato é que Jesus tinha o centro do seu ministério para o momento para o qual ele havia sido escolhido por Deus para passar. Era o momento da cruz. Vamos dar uma olhada, João 13:1. Isso fica muito claro. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus já sabia, ele estava preparado para isso. Não foi fácil. Ali no Getsemane, ele suou gotas de sangue. Foi um momento de muita angústia. Na sua oração ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feito como tu queres. Jesus estava angustiado por aquele momento. Que ser humano não estaria angustiado sabendo que dali algumas horas iria passar por um sofrimento absurdo, por um sofrimento atroz. Eu não sei o que era pior para Jesus, o sofrimento físico pelo qual ele ia passar, ou o fato que ele já sabia e conhecia que ele receberia a carga, o peso dos nossos pecados sobre ele. A ponto de, naquela cruz, Jesus disse 7 célebres frases ali na cruz. Uma delas foi: Deus meu, por que me desamparastes? Imagino que naquele momento, por alguns poucos minutos, o pai não pôde contemplar o filho, porque o filho estava carregado, coberto com os nossos pecados. Imagino porque alguns instantes o rosto do pai se virou para outro lado, porque ele não pôde contemplar essa cena do seu filho puro, santo, imaculado, que esteve com ele desde a fundação do mundo, recebendo sobre ele todos os nossos pecados. A ênfase do ministério de Jesus foi a cruz. Foi para isso que ele veio. Capítulo 17 do mesmo Evangelho de João, verso 1, fala sobre isso também. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Não houve sobressalto algum, irmãos. Estava tudo planejado. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Judas Iscariotes não foi uma obra do acaso, não foi um plano B, não foi um desvio de conduta de um homem que atrapalhou o plano perfeito de Deus. Não, isso já estava preparado. Judas Iscariotes já tinha sido escolhido para a perdição. E ele então foi o que traiu Jesus. E nós vemos uma sequência de mazelas representadas ali naquele momento. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Judas vendeu Jesus por ganância e entregou Jesus aos sacerdotes. Os sacerdotes, por inveja, eles tinham inveja de Jesus. Jesus ensinava coisas tremendas. Jesus afrontava a autoridade dos sacerdotes, dos escribas, das autoridades religiosas da sua época. Então, esses religiosos, esses sacerdotes, por inveja, entregam, então, Jesus para Pilatos. E Pilatos, então, por covardia, lava as mãos e entrega Jesus para ser crucificado. Todos conhecem bem essa história, mas nós vemos ali também o plano de Deus se descortinando para toda a humanidade, sendo representado naquela cruz. E nós vemos representados naquela cruz também, representadas todas as mazelas do ser humano. Traição, covardia,
hipocrisia e várias outras coisas que se moveram e permitiram então que Jesus fosse levado até aquela cruz. Não só Jesus, mas também os apóstolos, eles tiveram ênfase na cruz. Todos eles falaram da loucura da cruz. Falaram da loucura da cruz que iria confundir os sábios. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Então, Paulo não estava preocupado em usar a sua retórica e o seu conhecimento para convencer as pessoas do Evangelho. Ele apresentava Jesus, e esse Jesus crucificado. Isso era loucura. Eu fico imaginando quantos paradigmas o Espírito Santo teve que quebrar, destruir na mente de Paulo para que ele chegasse a essa conclusão. Ele era um homem sábio, um homem estudado, ele dominava 3 culturas, a grega, a romana e a judaica, talvez um dos homens mais cultos daquela época. Quantos paradigmas de conhecimento tiveram que ser quebrados e destruídos na mente desse homem para que ele pudesse dizer essas palavras: eu prego a Cristo e o Cristo que foi crucificado. Isso era loucura naquela época. Até para os nossos dias, é uma grande loucura. Como a cruz pode trazer libertação para todos nós, como a cruz, que é um símbolo de vergonha, que é um símbolo de sofrimento e de rejeição, pode trazer salvação para todos nós. Eu espero que até o final dessa ministração nós possamos ter um entendimento disso, que Deus nos ajude através do seu Espírito. Paulo dizia que ele se vangloriava na cruz de Cristo. Paulo dizia que o Evangelho era a mensagem da cruz. Paulo dizia que o ministério dele era a pregação do Cristo crucificado. Não só Paulo, mas todos os outros apóstolos mencionaram a cruz. A ceia. Quais são os elementos que nós encontramos aqui na ceia? Quais são os 2 elementos principais? O pão, que simboliza o corpo de Cristo que foi partido. O fruto da vide, o suco de uva, representa o seu sangue. Nós temos a cruz representada aqui. E Jesus, ele não deu autorização para que nós comemorássemos nada além da ceia do Senhor. Não existe nenhuma ordenança de Cristo para comemorarmos nada no Novo Testamento, além desse memorial. Eu arrisco dizer para vocês, irmãos, que Jesus queria ser lembrado, não pela sua ressurreição, é claro, a ressurreição é importante, sem ela nós não teríamos a salvação, não pelos seus ensinamentos, não pelas obras que ele fez, pelos milagres que ele fez, mas muito acima disso e além disso, ele gostaria de ser lembrado pela cruz. É por isso que ele instituiu a ceia. É por isso que a igreja celebra a ceia todos os meses. Lá na igreja primitiva era toda semana, todo domingo, eles tinham lá uma refeição de comunhão, e no final dessa refeição, nesse tempo que eles estavam juntos ali, eles celebravam a ceia todas as semanas. Então, todas as semanas, o sacrifício da cruz era lembrado. Todas as semanas, esse memorial, de forma muito didática, ele ia sendo rememorado. Esses princípios e essas verdades iam sendo refrescadas na mente dos cristãos daquela época, né? Jesus trouxe uma grande revolução. Alguns dizem que Che Guevara foi um grande revolucionário, não é? Aquele que morreu lá de Cuba, os irmãos Castro, Fidel Castro, dizem que é um grande revolucionário, mas não existe nenhum revolucionário maior do que Jesus Cristo. Esse sim teve peito de quebrar uma série de preconceitos, ele teve coragem de quebrar uma série de paradigmas daquela sociedade naquela época, ele foi corajoso. Jesus, desde o seu nascimento, ele quebrou os paradigmas.
O nascimento de Jesus foi irregular para os padrões do mundo. Uma mulher virgem concebe pelo Espírito Santo de Deus. O óvulo de uma mulher foi fecundado pelo Espírito Santo. Já começou por aí. Logo de cara ele foi rejeitado, né, porque ele não tinha onde nascer. Não existia lugar para Jesus nascer. Ele não nasceu num palácio, ele não nasceu numa cama confortável, num lugar aquecido. Ele nasceu no lugar onde os animais ficavam. Jesus tinha um comportamento provocante. Jesus ele se confraternizava com pessoas de má fama. Jesus, ele, de uma certa forma, ele afrontava as autoridades constituídas naquela época. Ele profanava o sábado, fazendo curas. Ele curava no sábado. Isso para o judeu era uma profanação. Vocês sabiam que o judeu não pode dar um certo número de passos, alguns metros no sábado? Nem andar eles podem direito. Se ele andar acima daqueles metros pré-estabelecidos, eles estão ferindo a lei do descanso do sábado. Eles levavam a lei a esse extremo. O problema dos judeus é que eles não entendiam o espírito da lei, não entendiam o ensinamento que estava por trás da letra da lei. E eles foram, na verdade, engolidos, sucumbiram diante da lei. Jesus, ele criticava os fariseus, raça de víboras, sepulcros caiados, hipócritas, minava a autoridade dos anciãos, criticava a purificação cerimonial sem a purificação moral. É por isso que nós precisamos entender muito bem, irmãos, o que significa participar da ceia. Nós não podemos participar da ceia como se fosse um ato religioso. Bom, eu vou lá, como um pedacinho daquele pão, tomo aquele suquinho e eu estou quites com Deus. Como se fosse uma obrigação a cumprir. Como se essa cerimônia tivesse o poder de purificar algo na minha vida. Não existe nada de especial nesse pão. Não existe nada de especial nesse vinho. Vou chamar de vinho, mas é suco de uva. Mas à medida em que nós fazemos isso em cumprimento daquilo que Jesus disse, com entendimento, com discernimento, aí é a bênção. Quando nós fazemos isso da forma certa, nos humilhando diante dessa mesa, entendendo e fazendo um memorial da cruz, daquilo que Cristo fez por nós. E essa mesa nos diz 3 coisas importantes, ou melhor, 4 coisas importantes. A cruz de Cristo, que é representada nessa mesa, nos traz 4 verdades fundamentais. A primeira dessas verdades, é que nós ficamos sabendo, pela cruz de Cristo, quão grave é o nosso pecado. Quão terrível é o nosso pecado. Não só o pecado de Adão, do nosso pai, essa semente maligna, destrutiva, que foi inoculada em toda a raça humana. O pecado com o qual você já nasce com ele, mas os pecados que nós acrescentamos a ele. A nossa tendência pecaminosa, ela vai acrescentando. Mais peso a isso. Então, precisamos entender, quando nos aproximamos da mesa e da cruz de Cristo, quão grave é o nosso pecado. Eu arrisco dizer para vocês até o seguinte: antes de falar do amor de Cristo para as pessoas, nós precisamos falar de quão pecadoras elas são. Eu acho que as coisas estão um pouco invertidas nos dias de hoje. Não que o amor de Cristo não seja importante, ele é fundamental. Sem o amor de Cristo não haveria salvação. Mas o carro-chefe tem sido o amor. Olha, Jesus te ama. Jesus morreu, foi por você. Legal, Jesus me ama, então eu vou para a igreja, levanto a minha mão num apelo. Mas onde está a consciência do pecado? Onde está a verdade de que eu era um pecador miserável, ou melhor, sou um pecador miserável, e eu careço da graça e da misericórdia de Deus. E eu preciso dessa misericórdia para que eu possa ser salvo, para que eu possa entrar na presença de Deus. Primeira verdade, quão grave é o nosso pecado. Segunda verdade, revelada pela cruz, o incompreensível, imensurável, maravilhoso, enorme amor de Deus que foi derramado sobre todos nós. Essa é a segunda verdade. Irmãos, você teria coragem de pegar o seu filho e entregar nas mãos
de um juiz para que a sentença de morte que está sobre um assassino, estuprador, seja expiada. Eu tenho uma netinha chamada Julinha. Eu amo essa menina. É impressionante, gente. Você voa uma coisa do outro mundo. Alguém já disse aí que parece que nós amamos mais os netos que os filhos, né? Não sei se é verdade nisso, mas eu me derreto com aquela menina, né? Esses dias, meu genro fez uma brincadeira com ela, deu um sustinho nela, começou a chorar. Nós temos um grupo da família, né? Mas o que nós malhamos a cabeça desse cara? Eu, a minha irmã, a minha filha, o Mateus, meu filho também, começamos a escrever um monte de asneira, brincando, né? Em tom de brincadeira, porque ele fez ela chorar. Então, para nós, ela é como se fosse um cristalzinho, uma pedra preciosa. Agora eu fico imaginando, Jesus, quando foi pregado naquela cruz, Deus entregou o que ele tinha de melhor. Ou existia alguma coisa melhor que Deus poderia ter entregue por nós? Existia alguma coisa melhor? Um anjo, talvez, Gabriel. Deus poderia ter mandado Gabriel para morrer naquela cruz. Deus poderia fazer com que Gabriel se materializasse como ser humano. Olha, Gabriel vai pagar o preço. Não, não seria suficiente. Ele entregou o próprio filho. Eu não entendo isso. Se você entende, pode me explicar esse amor? Vamos ter uma conversa no final do culto. Me explique, por favor. Por mais que você coloque os seus neurônios para funcionar, você não vai alcançar a amplitude desse amor. Agora, vejam bem, irmãos, existia aqui uma equação que não fechava. Deus, ele é justo juiz. Deus estabeleceu uma lei, a alma que pecar, essa morrerá. Deus não pode ter comunhão com o pecado. É por isso que quando Adão pecou, ele teve que ser expulso do jardim do Éden. Ele não poderia ter comunhão mais com Deus, mesmo porque se ele tivesse comunhão com Deus, a santidade de Deus e a presença de Deus destruiria esse homem chamado Adão. Então, Deus, ele precisava executar a sentença sobre a humanidade. Eu precisava morrer, você precisava morrer, todos nós precisávamos morrer. Todos nós tínhamos que morrer porque nós pecamos. Não só em Adão nós pecamos, mas nós nascemos em pecado. Nós concebemos o pecado através da nossa concupiscência. Agora, como Deus vai resolver isso? Ele, como justo juiz, ele teria que executar a sentença, mas ele nos amava. Voltando ao exemplo da minha filhinha, da minha netinha, como é que eu ia matar a minha filha, a minha netinha? Mas o amor de Deus entrou em cena nessa questão. Deus foi tão maravilhoso que ele fechou essa sentença, ele fechou essa equação, entregando Jesus. Quer dizer, o amor dele foi tão grande, que o único jeito dele resolver essa situação, de não exterminar a raça humana, todos nós deveríamos ser exterminados, todos nós. Ele vai então e entrega o que ele tinha de melhor. Não foi um anjo qualquer. Não foi um outro ser que ele criou, por mais perfeito que fosse. Foi o próprio Jesus, aquele que esteve com ele desde a fundação do mundo, o Filho amado, aquele que estava presente lá em Gênesis. Façamos, no plural, né? Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jesus estava presente. Jesus é revelado em toda a Escritura, de capa a capa. Mesmo no Velho Testamento, Jesus está escondido atrás das figuras. Jesus está escondido atrás do significado do tabernáculo. Jesus está escondido atrás de todos os eventos que nortearam a história de Israel. Jesus estava presente no Velho Testamento, ali participando com o Pai de todo o processo. E porque ele era justo e precisava executar a sentença, ele precisava que essa sentença caísse sobre a vida de alguém que fosse puro e imaculado. A única forma de expiar o meu pecado e o seu pecado é que aquela pessoa que fosse pagar o preço do pecado não poderia ter erro, teria que ser perfeita, não poderia ter pecado, teria que ter uma concepção pura e santa. Terceiro, está consumado, nada mais se deve acrescentar. Jesus disse, foi uma das 7 célebres frases, né, que Jesus disse na cruz.
né? Foi uma delas. Está consumado. O que significa isso, irmãos? Não existe mais nada para ser feito para que eu seja salvo. Não existe mais nada para ser feito que eu possa acrescentar, que eu possa fazer ou deixar de fazer. Eu sou salvo. Você é salvo. A salvação e o plano de salvação está consumado. Nada mais pode ser feito. Nós temos que entender que não podemos colocar outros penduricalhos. Não podemos colocar outras coisas além da salvação, além da cruz que nos é proposta. E quarto e última verdade que nós vemos na cruz é um dom gratuito. Você não merecia ser salvo. Eu não merecia ser salvo. Foi a graça, a misericórdia de Deus. Precisamos entender isso, irmãos, e viver isso todos os dias. Isso nos leva a uma posição de humildade diante de Deus. Isso nos leva numa posição de reconhecer que não é pelos nossos méritos, não é porque eu sou cheiroso, não é porque eu sou bonito, não é porque eu sou alto ou sou baixo, mas foi a misericórdia de Deus que nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou, pura misericórdia. E às vezes nós achamos que nós encontramos Deus. Já testemunhei isso uma vez aqui. Não fui eu quem o encontrou, foi Ele que me encontrou. Foi Ele que marcou uma data, marcou um dia, uma hora para se encontrar comigo. E ali, então, eu tive um encontro com o Salvador. Foi Ele que marcou essa data. Procurei, talvez de uma forma indireta, Jesus em outros lugares. Dizem que nós temos dentro de nós um anseio pelo Criador. Dizem que temos dentro de nós um buraco, é como se fosse um grande quebra-cabeça. E você tenta colocar nessa peça que falta a sua profissão, o amor aos seus filhos, a sua posição social, e nada encaixa. A única coisa que encaixa dentro desse buraco que nós temos na nossa alma é Jesus Cristo. E o homem tem um anseio por isso. Talvez por isso que existam tantas religiões nos dias de hoje. Milhares e milhares de religiões. Se religião fosse coisa boa, o mundo já tinha sido salvo. Quantas existem no mundo hoje? Jesus não veio trazer religião, Ele veio trazer vida e abundância. Então, quando Jesus foi pregado naquela cruz, Ele foi maldito de Deus. Sabiam disso? Todo aquele que for pregado no madeiro será maldito de Deus. Está escrito isso na lei, em Deuteronômio. Vamos dar uma olhada lá, Deuteronômio 21, verso 22 e 23. Eu estou na andropausa, está muito quente aqui, gente. Dá para dar uma turbinada aí? Ou então ligar Ah, não, já está ligado aqui. É só eu que estou sentindo isso? Está quente mesmo? Alguém pode dar uma melhorada aí? Desculpa aí, a andropausa. Deuteronômio 21, versos 22 a 25. Vamos ver o que diz aí. Se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Todo aquele que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Isso está escrito lá atrás, Velho Testamento. Tem nada a ver com a gente hoje, mas para que nós entendamos que quando Jesus morreu ali, ele estava sobre a maldição de Deus. A ira de Deus que deveria cair sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça, caiu sobre Jesus. É como se nós estivéssemos no corredor da morte. Alguém já assistiu algum filme desses americanos, em que aparece lá o sujeito, esperando por anos e anos para ser executado numa cadeira elétrica ou com uma injeção letal? Eu assisti um tempo atrás, chamado Os Últimos Passos de um Homem, muito interessante. Uma freira, durante todo o processo de aguardar a execução final, estava tentando convencer esse homem e reconhecer que ele havia cometido crime e se arrepender dos seus pecados antes de ser passado pela injeção letal. Muito interessante. Com Sean Connery. Não, desculpe. Champagne é o ator principal. Muito legal o filme. E fala sobre isso. Então nós estávamos, irmãos, nesse corredor da morte. E veio alguém e disse, para tudo. Pode parar tudo. Eu vou morrer num lugar desse cara.
Imagina a alegria, né? Que deve tomar conta do coração de um sujeito desse. Fico imaginando se eu estivesse ali aguardando por 5 anos, 10 anos. O processo, às vezes, demora uma década nos Estados Unidos, até entre a pessoa passar por todos os processos e tem lá nos últimos minutos finais, ele ainda pode receber o perdão e a misericórdia do governador daquele estado. Geralmente eles negam. Um dos últimos que foi executado aí, não, faz algum tempo já, era o Schwarzenegger, que era o governador da Califórnia. E quem foi executado foi um ex-chefe de gangue, que se converteu dentro da prisão, e ele começou a escrever muitos livros para crianças, para evitar que as crianças e os jovens chegassem na mesma situação que ele chegou. Ele provou por A mais B que tinha sido regenerado, ele provou por A mais B que ele estava totalmente restaurado, mas nada disso foi suficiente. Foram livros e livros que ele escreveu. Inclusive, ele foi usado dentro da prisão mesmo, para poder apaziguar a luta de 2 grandes gangues ali em Los Angeles. Ele intermediou as conversações entre essas 2 gangues para que as 2 não se matassem. E esse cara foi morto. O governador Schwarzenegger, faltando alguns minutos para ele ser executado, ele tinha o poder para cancelar a execução, mas ele disse, não, pode levar o cara para injeção letal, e ele morreu. Agora eu fico imaginando, eu e você, nessa situação. E na última hora lá aparece alguém, não, para tudo. Liberta esse cara. Nós temos que viver com essa visão, irmãos. Temos que entender que foi daí que nós saímos. Temos que entender que nós estávamos no corredor da morte. A nossa sentença já estava preparada. Ou uma cadeira elétrica, ou lá a injeção letal, você ia para uma situação dessa. E Jesus, então, interferiu. Eu morro no lugar desse cara. E nós não tínhamos valor nenhum. Não tínhamos valor nenhum. E Jesus morreu por pessoas como eu e como você. O único ato, a ceia, que nos fala dessa cruz, é o único ato comemorativo autorizado por Jesus. Ele gostaria de ser lembrado pela sua morte. Ele gostaria de ser lembrado por aquilo que ele fez naquela cruz. Agora, legal, pastor Geraldo, você falou essas coisas aí, e o que isso tem a ver comigo hoje? Isso aconteceu há 2000 anos atrás, não é? O que tem a ver comigo hoje? Tudo a ver. Não tem nada a ver com você se você não quer fazer parte dessa comunidade que eu chamaria de comunidade da cruz. Nós somos a comunidade da cruz. Todos concordam comigo que nós somos a comunidade da cruz? Se nós somos essa comunidade da cruz, nós precisamos viver essa realidade. Não precisamos ser pendurados numa cruz. Alguém já disse uma vez que a única coisa gratuita na vida cristã é a salvação. O resto, existe alguma participação nossa. Até que ponto eu estou disposto, já que a maioria pelo menos disse, não, eu participo, eu faço parte dessa comunidade da cruz, até que ponto nós estamos dispostos a morrer? Até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que para nós é importante em prol dos nossos irmãos? Em prol, talvez, de uma outra pessoa? Até que ponto eu estou disposto a abrir mão dos meus direitos? Hoje vivemos um tempo que as pessoas estão sempre reivindicando seus direitos. Qualquer coisa, já estão levando a pessoa para o tribunal, não é assim? É a judicialização de toda a sociedade. Falei besteira, Milton? É isso, não é? Estamos sempre querendo, não, eu preciso ter a restituição daquilo que me foi roubado. Estou dizendo que você não tem que processar as pessoas que te roubam por aí, não é isso. Mas falando em comunidade da cruz, que somos nós, será que nós temos o direito de reivindicar isso? Será que nós não precisamos aprender, irmãos, a sofrer o dano? Será que nós não precisamos aprender a morrer todos os dias? Casamento, se eu pudesse, eu já disse isso algumas vezes, às vezes eu sou meio repetitivo, irmãos, me perdoem, mas casamento para mim, se eu pudesse resumir o casamento numa única palavra, a palavra que eu escolheria seria morte. Morte. Morte para o eu. Morte para você mesmo. Não tem um casamento que funcione se você não estiver disposto a passar por isso.
Não tem comunidade da cruz que funcione se você não está disposto a passar por isso. Viver sacrificialmente. Até que ponto eu estou disposto a viver sacrificialmente? Viver sacrificialmente significa viver e pagar um preço para isso, para que a comunidade seja abençoada. Se todos nós estivermos vivendo sacrificialmente, eu estiver vivendo sacrificialmente em relação aos meus irmãos, os meus irmãos vivendo sacrificialmente em relação a mim, irmãos, nós viveremos o céu aqui na terra. Porque é essa a proposta do Evangelho. Nós não lemos aqui vários versículos, aquele que quiser me seguir, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas, infelizmente, nos nossos dias, nós temos visto tantos egos inflados, mesmo, infelizmente, no meio da comunidade cristã. Não estou me referindo só a essa comunidade, mas a comunidade cristã espalhada pelo mundo. Tantos exemplos de irmãos lutando contra irmãos. E, às vezes, nós nos esquecemos que nós temos um inimigo comum, né? Que é o diabo e o mundo, e a nossa própria carne. E ficamos nos degladiando uns com os outros. Até que ponto nós, como comunidade da cruz, estamos vivendo essa vida sacrificial? Até que ponto nós estamos dispostos a morrer para que o nosso irmão viva, para que ele seja exaltado? Até que ponto nós estamos dispostos a nos humilhar para que os nossos irmãos sejam honrados? Não foi esse o exemplo que Jesus deu no momento em que ele lavou os pés dos seus discípulos? Jesus fez o papel de um escravo do tipo bem fraquinho. Era esse tipo de escravo que lavava os pés dos visitantes. Aliás, o preço de Jesus, pelo qual Judas o vendeu, 30 moedas de prata, é o preço de um escravo mediano. Esse foi o preço de Jesus, o preço de um escravo. Lembram-se do exemplo de Paulo e Barnabé? Será que existiria Paulo se não existisse um Barnabé? Barnabé foi a pessoa que introduziu Paulo na comunidade cristã. Paulo, perseguidor dos cristãos, Paulo que matava os cristãos, Paulo que consentiu na morte de Estevão, que foi o primeiro diácono morto, apedrejado, porque ele ousou falar a verdade diante daqueles judeus. Esse mesmo Paulo consentia na morte de Estevão. Esse mesmo Paulo, tão agressivo, ele foi rejeitado pela comunidade cristã. Barnabé foi o homem, foi o intermediário, foi aquele que introduziu Paulo. Eu acho que eu teria muita dificuldade de conviver com Paulo. Ele era um cara meio truculento. Pelas coisas que ele escreveu, pelo jeitão dele, eu acho que eu teria dificuldade. Eu me dou melhor com um líder assim como o pastor José, amoroso. É mais fácil andar com ele. Se fosse um estilo Paulo, não sei, Zé, a gente estava junto ainda. É muito bom quando nós temos alguém do nosso lado assim. Mas Paulo, ele arrumou uma encrenca com João Marcos. Arrumou uma encrenca com João Marcos, ao ponto deles terem que se separar. Foi um para um lado, outro para o outro. João Marcos saiu com Barnabé, eles eram primos, Barnabé e João Marcos. Eles foram para um lado, Paulo pega Silas e vão para o outro lado. Aí o tempo passa, lá na frente, depois Deus restaura tudo isso, Paulo requisita a presença de João Marcos, né, que ele seria muito útil para ele, lá na frente, já no final da vida dele. Mas ele era um cara meio duro, meio casca grossa. Né? Barnabé morreu por esse cara. Você não ouve falar mais de Barnabé, não morreu fisicamente, mas foi quem introduziu Paulo na comunidade cristã. Ele era um líder reconhecido, então a palavra de Barnabé tinha peso. Então será que existiria um Paulo sem um Barnabé? Barnabé sucumbiu. Barnabé não escreveu nenhum livro. Você não viu falar mais de Barnabé do que 2 ou 3 vezes ali no Novo Testamento inteiro, mas Paulo escreveu todo o Novo Testamento. Barnabé morreu, desapareceu, para que Paulo pudesse ser projetado e crescesse. Amém, irmãos? Temos que pensar sobre isso. Até que ponto eu estou vivendo essa vida de cruz? Até que ponto aquilo que Jesus fez traz um impacto sobre a minha vida? Até que ponto eu estou disposto a viver sacrificialmente? Até que ponto eu estou disposto a uma entrega total? Total. Isso é muito radical, irmãos.
Você pode dizer para mim, mas pastor, isso é muito radical. Entrega total? É essa a proposta do Novo Testamento. Entrega total em todas as áreas da nossa vida. Não é? Algumas pessoas questionam a questão do dízimo. Ah, mas não tem dízimo no Novo Testamento. Realmente não tem. Se você procurar alguma menção clara e específica do dízimo, você não tem. Bom, se nós não vamos usar o padrão do dízimo, vamos usar o padrão, então, dos apóstolos. Qual é o padrão? É tudo. Você escolhe. 10% do Velho Testamento ou tudo do Novo. Né? Escolha sua. Estou tocando num ponto aqui meio espinhoso. Mas temos que refletir sobre isso. E nós usamos o quê? Eu diria o salário mínimo. O salário mínimo da oferta é o dízimo. É o piso, a tábua rasa. Um judeu ortodoxo, né, que segue a lei, ele oferta em média 30% da sua renda. Estou falando isso para ninguém aumentar o dízimo não, viu gente? Mas para nossa reflexão, para verificar no nosso coração como está a nossa entrega. Porque essa área financeira, a maioria de nós não entrega totalmente. Nós entregamos só aquela área, aqueles 10%. Isso aí é fácil entregar. Isso aí qualquer um entrega. Mas tudo. Não é trazer tudo aqui, não. Mas é submeter a Deus tudo que você tem. Senhor, o que eu faço com isso? Qual é o propósito desse dom que tu me deste? Tem gente que tem o dom de ganhar dinheiro. Tem gente que tem o dom de perder dinheiro. Mas esse dom de ganhar dinheiro, o que eu vou fazer com isso? Deus me deu isso. Deus te deu outros dons. Né? O dom do socorro, da misericórdia, do amor. O que eu vou fazer com isso? Vou levar para o túmulo? Amém, irmão? Chega de falar, falei demais. Curva a sua cabeça, vamos orar. E vamos participar da ceia com esse entendimento. Isso aqui não é uma cerimônia vazia, sem sentido, mas isso deve impactar as nossas vidas. Aqui nós estamos juntos participando de uma comunhão. Quando nós comemos alguma coisa juntos, nós estamos em íntima comunhão. Esse era o significado do comer junto para os judeus. É por isso que Jesus foi tão criticado. À medida em que ele tinha comunhão e comia junto com pessoas de má fama. Então, eles desciam o porrete em Jesus. Mas como esse cara come com pessoas, tem uma comunhão tão íntima. Então, quando nós estivermos comendo esses elementos, nós estamos fazendo um memorial. Nós estamos participando de uma ceia. Isso atesta a nossa comunhão, a nossa intimidade. E mais ainda, esses elementos, eles vão fazer parte da nossa consistência física. Quando você comer esse pão, beber o vinho, isso vai fazer parte de você. Isso nos diz uma verdade também. Essa revelação da cruz, irmãos, ela é individual. Você não pode desfrutar das bênçãos da aliança, da comunhão com Deus, mediante a cruz, coletivamente. É algo individual. Você recebe individualmente. Você não pode receber isso através da comunidade. Você não pode receber isso através dos seus pais. Você não pode receber isso através dos seus antepassados. Não é porque o seu pai é crente que você é crente. Não é porque você nasceu numa igreja crente que você é crente. É necessário se apropriar dos benefícios da cruz, comendo e bebendo. Amém? Curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, tudo que foi dito aqui, que está em sintonia com a tua palavra, fique nos nossos corações. Se algo foi dito que não está em sintonia com a tua palavra, caia no esquecimento. Mas que, Senhor, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é essência, faça parte de todos nós. Obrigado pela revelação da cruz. Obrigado, Senhor, por aquilo que foi feito por todos nós, ali naquela cruz sangrenta, 2000 anos atrás. Obrigado, Senhor, pelo teu desprendimento em enviar aquilo que tu tinhas de melhor, Senhor, Jesus Cristo, o teu Filho. E por isso nós estamos livres. Estamos livres da condenação. Estamos livres do juízo. Estamos livres da ira de Deus. E podemos viver em novidade de vida. Podemos viver em liberdade. Podemos desfrutar, Senhor, de todas as bênçãos contidas, Senhor, na cruz. Ajuda-nos a vivermos assim, Senhor. Ajuda-nos a vivermos de forma que possamos glorificar o teu nome, Senhor.
possamos, Senhor, levar honra e glória para o Teu nome, tomando a nossa cruz, negando a nós mesmos e Te seguindo. Ajuda-nos nisso, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Enquanto os irmãos tocam alguma música, eu queria, antes de participar, aqueles que têm entendimento do que está sendo feito. Se você foi batizado, você tem discernimento do corpo de Cristo, como diz o texto que nós vamos ler daqui a pouco. Você pode participar. Se você nos visita e é de outra igreja e você está em perfeita comunhão com seus líderes, com a sua comunidade, todavia nós só restringimos aquelas pessoas que não foram batizadas ainda e que não têm entendimento do que está sendo feito aqui. Amém? Podem vir, podem se levantar, podem vir. Vamos participar. Tomem os elementos e vamos aguardar uns pelos outros. Deus enviou. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar.
Alguém não foi servido? Alguém não foi servido? Amém. 1 Coríntios capítulo 11. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Amado Deus, obrigado pelo grande privilégio de podermos participar desta ceia, desta mesa que nos fala tantas verdades, Senhor. Obrigado, Senhor, porque naquela cruz o Teu corpo foi partido, o Teu sangue foi derramado. Por isso nós temos a salvação, por isso nós estamos conectados com Deus, nós podemos entrar no Santo dos Santos, podemos entrar naquele lugar de intimidade contigo. Obrigado, Senhor. Aquilo que foi tão almejado pelos profetas no passado, pelos teus servos no passado, hoje nós podemos desfrutar. Senhor, aquilo que foi dito, que o teu Espírito seria derramado sobre toda a carne. Senhor, que a tua graça seria derramada sobre todos. Vivemos esse tempo, Senhor, é motivo de muita alegria, de um grande privilégio. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo, representado por este pão, pelo teu sangue, representado pelo fruto da vide que aqui está. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos participar todos juntos, então. Depois nós vamos orar, encerrando. Irmãos, eu gostaria de orar antes de nos despedirmos. Só um minutinho. Obrigado, Senhor, por esta noite, pela Tua mesa. Obrigado pela comunhão que temos no Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Leva o Teu povo em paz. Leva a Tua igreja debaixo da Tua bênção.
Que essa semente, essa palavra caia nos nossos corações e não nos seja roubada pelas aves dos céus. Em nome de Jesus, seja o teu povo abençoado, a tua igreja, a tua noiva abençoada, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Um abraço no seu irmão. Cumprimente na paz do Senhor.